Um dos meus maiores erros como empresário me fizeram perder quase 300 mil reais. E hoje eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bom, eu falo bastante sobre empresas, empresários, negócios que dão certo, negócios que não dão certo, ideias malucas, mas eu de fato nunca falo muito sobre mim. E hoje eu vou trazer para vocês uma das minhas maiores perdas recentemente, que foi quase de 300 mil reais, em um dos meus negócios. Para quem não sabe, eu tenho algumas empresas e uma delas é a Mahalo. A Mahalo é uma empresa que ela se idealizou, né, em 2016, quando a gente morava na Austrália, e que ela funciona para restaurantes. Então, ela é um marketplace para restaurantes, onde eu, João, quero ir no restaurante, eu posso fazer a reserva de uma mesa, eu chego lá, eu posso fazer um pedido pelo aplicativo, eu vejo quanto tempo falta o pedido ficar pronto, eu posso fazer o pagamento e assim por diante. Então, quem nunca, né, foi no restaurante e ficou lá com a mãozinha levantada esperando para ser atendido. Mas vai além disso, né? Às vezes vai fila na hora de entrar, fila na hora de pagar, não ter clareza se aquilo que está mostrando no cardápio é aquilo que realmente vai ser entregue, saber o comentário das outras pessoas do prato, quanto tempo leva para um prato ficar pronto, quanto tempo falta para o meu prato ficar pronto, dentre outros motivos. Então, a Mahalo começou nessa ideia, ela era uma empresa que era para ser total focada no cliente, e conversando com alguns amigos e pessoas em bares e tudo mais, eu descobri que as pessoas também tinham essa necessidade, não era uma coisa só minha. Então eu vi que era uma baita de uma oportunidade. E a Mahalo nasceu mesmo em 2020. Em 2021 a gente fez um lançamento com vários restaurantes. E o problema, na verdade, que aconteceu com a Mahalo foi que, conforme a gente foi conversando com os restaurantes, a gente foi identificando dores que eles tinham no próprio sistema deles. Então a gente começou a coletar essas informações e pensou que aí vinha uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade por quê? Porque a gente poderia fazer da Mahalo um sistema muito completo, onde teria a parte do delivery, que hoje outros aplicativos já fazem, teria a parte do RP, de controle de nota fiscal, emissão de nota fiscal, importação de nota fiscal, impressão de nota fiscal para os clientes, controle dos clientes, quem está na rua, quem está trabalhando hoje, pagamento de motoboy e dentre outras coisas, bem como o pedido do próprio cliente dentro do estabelecimento. Então a gente começou a notar e pensou que seria uma ótima oportunidade. E foi exatamente aí onde a gente errou. Na verdade, eu errei porque eu deixei com que o principal propósito da empresa ficasse ofuscado. A gente começou a atacar várias coisas e perdeu o foco no cliente final do restaurante e começou a focar nos problemas que o restaurante tem. E ficou tão ofuscado que eu ainda lembro, como se fosse ontem, eu, o William e o Toneto, a gente decidiu ir para Daniela, em Santa Catarina, ficar uma semana focado. Então a gente iria trabalhar antes, algumas semanas antes do lançamento oficial. A gente ia ficar o tempo inteiro trabalhando, se fosse virar 24 horas, e ficar lá os três reunidos, porque seria mais fácil a gente conseguir finalizar algumas coisas. E aí, dentre conversas e outras, a gente viu o tamanho que estava se tornando a aplicação. A gente brincava, né? Era para ser só um aplicativozinho. E talvez ali era uma das coisas que a gente deveria ter parado para se comunicar. Cara, será que realmente vale a pena? Só que a gente estava tão focado e tinha um prazo determinado, que era o do dia do lançamento, que a gente não parou para pensar nesse tipo de coisa. E foi aí que começaram a surgir os problemas, né? Bom, e quais são esses problemas? Bom, já existem diversas soluções no mercado e com isso a gente não conseguiu focar em nada. Aquilo que a gente nasceu para fazer a gente não estava fazendo bem, aquilo que os outros faziam a gente não estava fazendo bem e a gente começou a atacar tudo que dava para atacar. E o problema com isso foi que a gente, perdeu total o propósito da empresa, e dois, é que as empresas, os restaurantes, bares, pubs e assim por diante, cada um tem uma peculiaridade, e a gente começou a atacar todos esses problemas e tentar resolver numa plataforma só. O que não é um problema, só que não era o nosso foco. Então, parece muito simples a gente comparar a operação de um restaurante com outro, quando na verdade não é. Eu vou dar um exemplo para vocês, a maioria já deve ter ido numa lancheria, ou então numa hamburgueria, ou então num lugar que vende X. Que no Sul é mais conhecido como X, tá? Então a gente vai lá no restaurante e pede, eu quero um hambúrguer de, de picanha e eu quero a carne mal passada, sem cebola, e uma coca. Eu vou lá e pago. Ou então eu continuo pedindo até na hora de chegar, na hora de ir embora. Só que essa é uma operação simples, né? Agora imagina que a gente está num bar, um pub e tal, e aí a gente tá com vários amigos. Aí eu peço uma cerveja, eu peço uma pro meu amigo, ele pede outra, e no fim fica uma confusão, e aí a gente quer dividir a conta que vai ficar mais fácil. Ou na verdade eu quero pagar umas coisas que estão na comanda dele, e ele quer pagar o que tá na minha comanda, e aí começa a virar uma loucura, porque é fácil
pro caixa ir lá e somar tudo e dividir. Mas pro sistema isso fica muito maluco, porque ele quer pagar uma coisa que está na outra comanda em dinheiro, e eu quero pagar em cartão, e o outro quer fazer um Pix. E aí a gente começa a ter a divergência de informação dentro do sistema. Eu já não sei mais, vai ter muita quebra de caixa, porque foi feito o pagamento em dinheiro quando dizia que tinha sido pagamento em cartão. Então, você consegue entender o tamanho da complexidade, né? E aí entram outras coisas também. Por que o sistema ficou tão robusto? Porque a gente começou a... Parece muito simples, né? Como é que é um pedido de um hambúrguer? Eu tenho um produto, e aí tem diversos sabores ali, né? O, o hambúrguer de picanha, o hambúrguer de frango, o hambúrguer de coração com bacon e assim por diante. E aí, só que isso é mais simples. Se a gente olhar para um lado de uma pizzaria, por exemplo, a pizzaria ela geralmente tem 4 produtos principais, que é a pizza pequena, a média, a grande e a família. E algumas ainda tem a broto. E aí, a broto e a pequena só tem um sabor. A média e a grande tem de 2 a 4, geralmente, mais ou menos isso. E aí a família pode ser que seja 4. Mas daí a família e a grande, a borda pode ser dividida. Então, eu posso ter metade da borda de um sabor e a outra metade. Então olha a complexidade que isso gera dentro do sistema. É muita informação e a gente teve que crescer a nossa equipe. E aí com isso começaram as coisas, né? A gente cresceu a equipe, cresceu o time, a gente teve que aumentar os nossos treinamentos, porque o sistema ele era muito simples e se tornou um negócio bem complexo. Então, a nossa implantação, que antes era 2 dias, a gente ia lá, implantava as coisas e explicava, tinha um treinamento num papel, num vídeo, passou a ser uma pessoa tem que ir até lá, tem que ir até lá, tem que explicar o sistema as pessoas não vão sair de lá sabendo. A gente vai ter que retreinar, a gente vai ter que fazer documentação. Então, se tornou uma operação bem cara. E aí, foram várias coisas que aconteceram e infelizmente a gente veio a gastar todo esse valor que era desnecessário. A gente gastou mais de 100 mil reais em desenvolvimento, a gente gastou mais de 50 mil no escritório, a gente pegou o escritório e quis fazer uma coisa bem legal, onde a gente tivesse um showroom, as pessoas pudessem ir até lá, fazer um pedido, entender como que funciona, e aí no fim tudo virou online, e para atender clientes de outros lugares não fazia sentido ter o showroom, né? Então, isso, a gente fez o lançamento, que foi totalmente desnecessário, foi legal para as pessoas conhecerem, mas foram mais de 30 mil reais gastos que não precisavam. E essas coisas foram se somando, né? E, só que, claro, com todo esse dinheiro que foi gasto, ficou o aprendizado de que a gente precisa focar e todas as pessoas precisam saber qual é o principal propósito da empresa. Qual que é o propósito da empresa? É dar uma melhor qualidade para os clientes do restaurante. Eu não sei, tem um propósito, a empresa sempre tem um propósito. E todas as pessoas têm que saber, não importa quem seja, pode ser um terceirizado, pode ser uma faxineira, pode ser um engenheiro, pode ser o CEO, pode ser um diretor, não interessa quem seja, todo mundo da empresa tem que saber. Se a pessoa trabalha em mais de uma empresa, tem engenheiros que vêm e vão, eles têm que saber qual é o propósito deles quando eles estão ali dentro. E para acrescentar nisso, eu escutei recentemente um podcast do Simon Sinek, que, para quem não sabe, ele é o autor do livro Comece pelo Porquê, que eu recomendo muito. As 100 primeiras páginas, depois fica repetitivo. E o Jogo do Infinito, acho que é o The Infinite Game, eu não sei o nome em português, mas é mais ou menos isso aí. Que, bom, ele fala nesse podcast que eu estava escutando que ele estava indo para uma reunião na Apple, e aí nessa reunião da Apple ele pegou um Uber com um engenheiro. E ele, para provocar o engenheiro, ele falou o seguinte: semana passada eu estava no lançamento da Microsoft. A Microsoft estava lançando um fone de ouvido e a Apple não tinha os AirPods ainda. E aí ele falou: nossa, é muito tecnológico, é muito bom, e ele é incrível e tudo mais, e que faz um pareamento muito bom com o Bluetooth. O que tu acha? Ele pegou e só olhou para ele e falou: eu acho incrível e não tenho dúvida que seja incrível. E o que ele quis passar com isso é justamente algumas coisas que acontecem, às vezes a gente fica cego, né? Os nossos concorrentes, eles começam a fazer algumas coisas e a gente quer ir atrás do que eles estão fazendo. E a gente fica com o nosso propósito totalmente ofuscado. A gente esquece o porquê que a gente está fazendo para tentar competir com aquilo que a gente não deveria. Nesse caso da Apple ainda é mais interessante porque a Apple, eles estavam fazendo o AirPod e eles lançaram antes. E ele falou: não acredito, eu acredito realmente que seja incrível, mas não tem problema, a gente vai fazer o nosso e se o nosso não for tão bom quanto o próximo vai ser. E não interessa. Isso acontece muito com a gente. E uma outra coisa muito interessante dessa questão da Apple é o propósito que seguiu desde o Steve Jobs. O Steve Jobs morreu já faz bastante tempo. E isso aconteceu quando ele foi demitido da Apple. Olha que interessante. Quando eles estavam lançando o Lisa, o primeiro computador desktop, né?
eles tiveram o mesmo problema. Por quê? Porque eles queriam lançar o Lisa e a IBM ou a Microsoft lançou um computador e eles estavam com uma pressão muito grande. Não, a gente tem que lançar, a gente tem que lançar. E ele falou, não, a gente não vai lançar porque não tá perfeito, tem que ser perfeito. Pra gente lançar tem que ser perfeito, tem que ser o melhor. E aí quando eles conseguiram lançar, não deu certo, não fez sucesso. Eles estavam com capacidade 100 vezes maior para aquilo que realmente estava vendendo. E o Steve Jobs acabou sendo demitido. E, claro, futuramente ele voltou e trouxe os mesmos propósitos para dentro da empresa e até hoje eles seguem. Então até hoje eles falam assim, cara, a gente não vai lançar, não está pronto, não está perfeito, não está como os nossos clientes, os nossos consumidores vão querer. Então a gente tem que lembrar desse tipo de coisa. Quando a gente vai fazer um produto, quando a gente vai fazer um serviço, que é muito importante lembrar qual é o nosso propósito, aonde a gente quer chegar e quais são as nossas limitações, o que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo final. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido aqui. Não esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Valeu!